Você já estruturou uma holding aqui no Brasil e entende que já falou de planejamento sucessório. Mas já pensou que esse planejamento pode ser internacional? Olá, eu sou Mariana Domingues, sócia do DH Law. Estamos mais uma vez aqui no Protegendo o Futuro, Arquitetura do Patrimônio, e estou novamente com os nossos convidados, Luiz Alberto Bins e Bernardo Lucena. Muito bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Se você acompanhou aqui o nosso primeiro episódio, falamos sobre reforma tributária, sobre a MP dos dividendos e da estabilidade fiscal no Brasil. E acelerando um pouco essa situação, queremos agora falar de planejamento patrimonial mais estruturado. O tema do episódio é planejamento sucessório da holding ao patrimônio internacional. Vamos entender um pouquinho sobre como esse planejamento sucessório pode ir além de um testamento, de uma holding ou de uma estrutura jurídica aqui no Brasil, e pensando também em investimentos e estruturas possíveis no exterior. E claro, eu vou contar aqui com a ajuda dos nossos especialistas e queria agradecer que Bernardo está mais uma vez aqui comigo. Bernardo, obrigada. Bernardo, quando falamos, em planejamento sucessório, tem essa percepção, que é algo muito distante para quem já estruturou alguma coisa aqui no Brasil. Pensa-se que é unicamente uma estrutura empresarial, uma empresa limitada que é formada aqui, onde qualquer família empresária vai ali ter as suas cotas, colocar os seus imóveis, ter ferramentas básicas que aqui nós, jurídico, fazemos essa atuação. Mas nós sabemos que essas estruturas podem ser avançadas, podem ir além disso, e contamos aí com uma gama de possibilidades no meio internacional. E eu queria entender com você, Bernardo, que quando falamos de planejamento sucessório internacional, a gente sabe que essa complexidade aumenta, mas existem estruturas financeiras e jurídicas para fins sucessórios internacionais que você já viu seus clientes utilizarem ou que tem conhecimento? Sim, no exterior há uma série de maneiras de ter o ativo financeiro, e não só. Nós contamos com especialistas para tal, e podem ser montadas numa série de jurisdições. Primeiro é entender a necessidade do cliente, entender para onde é que ele quer chegar com o planejamento e depois executar um plano. Tem vários países onde a gente pode montar diversas estruturas para atingir a finalidade, tudo e quando há o apoio de alguém que conhece e é expert na parte jurídica e na parte sucessória. A gente ajuda com isso, e a variedade de opções são bastante grandes. Mas, de novo, o importante é, de trás para a frente, entender a necessidade sucessória, entender onde é que esse cliente quer chegar para depois executar esse planejamento. O que nós vemos aqui no Brasil é que a gente tem algumas estruturas limitadas, A holding patrimonial tem sido muito utilizada para fim sucessório, onde ali as cotas são distribuídas entre os filhos, dos pais empresários que criaram patrimônio. Nós temos também possibilidades como um testamento, que é muito utilizado, para que a pessoa que está testando, que está deixando esse patrimônio, possa destinar pelo menos 50% do seu patrimônio para alguém, porque os outros 50% o indivíduo brasileiro não pode movimentar. O que eu gosto dessas opções internacionais e que a gente tem utilizado com muitos clientes é esta liberdade na jurisdição de você ter uma forma melhor de você distribuir esse patrimônio que essa pessoa detém, claro, fora do país, Então, quando a gente pensa nessa jurisdição, detém realmente essa liberdade, essa autonomia de vontade da pessoa que está ali transmitindo o seu patrimônio. Eu queria entender um pouquinho como é que funciona nas jurisdições que vocês trabalham. Sim, de novo, há uma série de jurisdições que funcionam para clientes. Há que entender a necessidade para depois alocar o cliente da forma correta. Normalmente isso é feito com um fiscalista. O cliente tem um fiscalista ou alguém nessa esfera e a gente ajuda a executar. Mas sim, há bastante liberdade, há bastantes opções, e como a gente trabalha com muitas jurisdições, uma série delas, a gente consegue ajudar a executar o planejamento tailor-made para cada cliente.
Eu vejo que muitos dos nossos clientes pensam que quando a gente pensa algo lá fora é só os paraísos fiscais. São somente esses países que podem ser utilizados? Não. A gama é bastante grande. De novo, há um entendimento base com o advogado do cliente. A gente ajuda a mostrar as opções para o cliente, mas são inúmeras não sei, mas há muitos países que a gente pode utilizar. Uns países são melhores do que outros para atingir a finalidade e, portanto, o importante é entender, novamente, onde é que esse empresário ou empresária querem chegar, como é que querem fazer a montagem e a gente ajudar e apresentar a melhor solução. Perfeito. E para quem quer começar, né, então fazer essa integração, né, nós clientes que já têm uma holding aqui no Brasil e estão pensando em fazer esse planejamento internacional, teria algum primeiro passo para eu pensar em ter realmente uma estrutura lá fora? É igual ao que faria um conselheiro ou um consultor aqui no Brasil. Não é diferente, é entender como é que o património está dividido, entender quem é que está na família, onde é que esse empresário ou essa empresária querem chegar ao dividir esse património da forma mais eficiente, na falta dessa pessoa, e montar dessa forma. Portanto, primeiro é entender a necessidade, entender como é que a família está montada, quem é que está eventualmente na empresa, quem não está, entender o património como um todo, para fazer uma coisa bem feita quando esse património está na esfera internacional. Perfeito. E Luiz, quando a gente fala, né, assim, de sucessão, a gente pensa que a holding ela é voltada mais para uma estrutura imobiliária, né? Então, quem já tem holding, nossos ouvintes aqui que já estruturaram uma holding patrimonial, ou fizeram com certeza para transferir imóveis, né? Esse é o principal objetivo. Coloca-se esses imóveis ali na empresa, distribui essas cotas para os filhos e pensam que a sucessão está resolvida. Mas quem olha o patrimônio como um todo sabe que não é unicamente feito da parte imobiliária. Nós temos também os investimentos, as partes financeiras que também precisam ser pensadas na sucessão, né? Porque senão o que vai acontecer? A holding às vezes veio como um objetivo de evitar o inventário, mas na pessoa física a pessoa deixa os investimentos e não consegue, aí seus herdeiros vão ter que trabalhar no inventário para tratar desses investimentos, pagando aí altas cargas tributárias. Então eu queria também entender, Luiz, qual é o erro mais comum que você vê as famílias, né, que têm holdings que não alinharam esse planejamento sucessório com essa liquidez? Eu acho que aqui é importante entender que a criação da holding somente não resolve o planejamento. Se não houver a liquidez necessária para a gestão do patrimônio e futuramente a sucessão dele, em algum momento a falta de liquidez vai ser um problema, vai gerar atritos dentro da família, portanto, há de se pensar na equalização dos interesses dos membros da família através da holding, mas também um planejamento envolvendo a liquidez e como esse recurso vai ser sucedido. E essa estratégia, ou esse planejamento ao longo do tempo, precisa ser dimensionado e estruturado, considerando a complexidade, considerando os objetivos e necessidades de cada membro da família e também fazer uso, muitas vezes, de instrumentos que contribuam para que, na falta de algum membro da família, a sucessão ela seja a mais eficiente, de menor custo e garanta a liquidez necessária para a transmissão do patrimônio. O grande objetivo da holding é evitar que o patrimônio vá a inventário, ou pelo menos parte dele, mas se isso não estiver devidamente estruturado, considerando todas as partes do patrimônio, seja imobiliário, financeiro e mesmo corporativo, né, as participações em empresas, o planejamento ele fica parcial e ineficiente. Então, o objetivo precisa ser claro no momento da estruturação dessa
dessa holding. Eu tenho um veículo, eu tenho instrumentos complementares, e aí sim eu vou dimensionar cada uma dessas estruturas e integrar elas para atingir o objetivo de suceder da melhor forma. Perfeito, acho que é muito interessante a gente entender que na holding a gente não tem uma liquidez, né? Então eu também preciso trazer alguma estratégia para que essa liquidez seja mais efetiva, e eu também tenho outras formas de tratar esse patrimônio que não está na holding, né? Como são as estruturas aí internacionais. Bom, excelente, Luiz. É muito interessante, né, a gente pensar que a holding ela não traz essa liquidez, e a gente também precisa equilibrar, né? Temos que achar outras ferramentas. Acho que tanto aqui a questão doméstica, né, no Brasil, de trazer possibilidades de liquidez, investimentos melhores, e também de internacionalizar esse patrimônio para que as pessoas tenham uma possibilidade melhor de autonomia também do seu patrimônio, para quem que eles querem deixar essa sucessão, que as jurisdições internacionais nos permitem uma autonomia muito maior de decisão, né? E só para complementar, Mariana, pensar na melhor estratégia para gerir a liquidez que está na holding ou que ela fica fora no âmbito da pessoa física também é bem importante. A parte do patrimônio que não estiver protegida por uma estrutura jurídica, ela pode ser também objeto de uma proteção, e quando for sucedida essa parte do patrimônio, tem um instrumento como um seguro de vida, quando bem estruturado, ele garante e provê a liquidez para custear os custos de transmissão. Portanto, patrimônio líquido ou ilíquido na holding, numa estrutura jurídica, no âmbito da pessoa física, tem que haver uma estratégia integrada de gestão disso e de planejamento a longo prazo. Com certeza, eu acho que alinhar isso, né, entender que existem produtos que podem, inclusive, ajudar a pagar os impostos dessa sucessão, que normalmente, dependendo do patrimônio para quem tem holding, são impostos altíssimos, né? E é isso, eu acho que o que o nosso ouvinte tem que entender é que o planejamento tributário, ele não finaliza no advogado, ele não finaliza no contador. Às vezes a gente precisa de um consultor financeiro mais especializado, um especialista num patrimônio mais internacional, e é o que a gente está buscando aqui com o nosso podcast. E para você que nos ouve, o convite continua de você ficar com a gente no próximo episódio, para a gente falar de proteger o futuro e dessa arquitetura do patrimônio. Obrigado, Luiz e Bernardo. Até a próxima. Mais uma vez eu. Obrigado, Mariana.